Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só ver se está tudo aqui. Ok. Boa noite, Marcos, Ana, Maria da Graça, Lima Reis, prazer ter você aqui, coordenadora do treinamento em Vitória, Espírito Santo. Estive lá agora dando o primeiro módulo para essa turma maravilhosa, uma turma grande, boa, todo mundo empenhado. Boa noite, Marcos. Sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos receber aqui o presidente da Associação Brasileira de Consteladores, e a ideia hoje é falar de como fortalecer as constelações sistêmicas no Brasil, né? E hoje eu convidei o Dr. José Miguel de Deus, que é médico, ginecologista, professor titular do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, mestre e doutor em Medicina, Ginecologia pela Universidade Federal de São Paulo, constelador familiar pela IAG Alemanha, formado também pela mesma equipe que eu me formei, Gunther Weber, Jakob Schneider, Sieglinde Schneider, diplomado em Hellinger Ciência pelo próprio Bert Hellinger. Ele também é sócio fundador da NACOF, Núcleo de Atendimento, Cursos e Consteladores e Constelações Organizacionais, de Goiânia. Presidente atual, ele está como presidente da Associação Brasileira de Consteladores. Então, a associação foi um sonho de um grupo, lá nos primórdios, onde eu sou pioneira. Inclusive, o José Miguel estava junto na nossa primeira reunião, que é um objetivo de organizar, de difundir, de apoiar, né? E eu sou uma das fundadoras, fui diretora técnica durante muito tempo e me permaneci ainda ativa nesse movimento, embora tenha muita gente nova aí para tocar agora. Eu acompanhei todas as diretorias, né, desde a fundação, e o Dr. José Miguel estava lá junto comigo nessa primeira reunião. E gostaria que vocês pudessem mandar uns aviõezinhos aí, que eu vou chamar aqui o Dr. José Miguel. Vamos lá, você pode pedir para entrar, Zé, já está aí? Já está, já entrou, já está aqui. Agora você tem que me pedir para entrar para eu poder aceitar, né? Então, eu também gostaria de pedir a vocês que entrassem lá no meu YouTube, Selene Taumaturgo, onde eu tenho as minhas palestras, inclusive eu fiz uma palestra no Senado, na homenagem que foi feita para os consteladores, né, para a constelação familiar. E eu tive uma fala lá a respeito dessa dinâmica de constelação, dos riscos, né, que a gente vê por aí, de uma técnica que está chegando agora, né, praticamente nova no mercado, que bombou demais e virou uma moda. E isso não é bacana, porque a gente não quer que seja uma moda, né? A gente vê esse trabalho de uma forma muito séria, muito respeitosa, né? Então a gente não pode achar que é um cursinho de final de semana. Vamos lá? E aí? Vamos lá, vamos ver se entra aqui. Vamos ver se eu não esqueci como é que faz isso. Você pode aceitar aí? Olá. Oi, querido. Seja bem-vindo. Boa noite. Que bom que você está aqui. Então, muito obrigado aí pelo convite, obrigado a todos aí que estão conosco, né?
E para mim dizer que é uma satisfação. A Selene, na verdade, ela chegou na ABC um pouquinho antes de mim, porque ela já participou da primeira reunião, eu participei da terceira reunião, né? Então, na época que construí uma diretoria lá, na terceira reunião, eu estava presente, mas nas duas primeiras reuniões eu não estava. Só vou fechar a janela aqui que está tendo um foguetório aqui, só um pouquinho. Tá bom, vai lá. Pronto, já fechei. Não sei o que o pessoal está comemorando ali, mas estava tendo um foguetório. Você está me ouvindo bem? Tô. Tá ótimo. Então, e aí, de fato, né, a Selene tem uma história com a ABC, né? A Associação Brasileira de Consteladores, né, ela está passando uma reformulação, todo mundo foi muito importante aí, que manteve, né, a manteve viva, assim, porque nasceu em 5 de março de 2004, quando foi a primeira reunião, que você estava presente, mas eu não estava, Selene, eu reconheço isso bastante, né, e a nossa associação, ela é para ter um conselho de curadores, que a gente vai colocar pessoas do Brasil, né, para poder construir esse conselho curador, que é como se fosse um conselho consultivo da ABC, né, e que a Selene, para quem não sabe, vai ser uma das indicadas para esse conselho curador. Nós vamos indicar 10 pessoas, a gestão atual, e depois na Assembleia dos Associados, né, os associados em Assembleia vão escolher 7 para fazer parte desse Conselho Curador. Então, eu respeito muito a sua história com a ABC, a sua história como consteladora, a sua história na constelação familiar, na cinesiologia, tá? E estou aqui à disposição, Selene. Tá. E boa noite aí a todas as pessoas que estão conosco. Sejam bem-vindos. E olha, está aberto, gente. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, vamos aproveitar o Zé Miguel aqui, porque ele vai tirar algumas dúvidas. Né, Zé? Então, a primeira pergunta seria quais as novas diretrizes, né, dessa nova diretoria, porque eu acompanhei todas as diretorias e agora estou acompanhando você. Então, eu queria saber o que você tem de novidade, o que você traz de novo nessa diretoria. Quais são as ideias que vocês trazem? Então, Selene, assim, uma coisa importante, né, que a gente fez, primeiro agradecer a todos que passaram antes, né, e a última gestão da Adara, que ela conseguiu, inclusive, né, regularizar algumas situações da associação, que por um tempo teve alguns problemas também. Então, a gente está bem regularizado, tudo certinho. Eu moro em Goiânia, então a associação ela tem a sede formal dela, física, em Brasília, mas a gente deve fazer uma mudança agora no estatuto, trazendo o endereço para cá, porque ele não pode ficar lá em Brasília, o endereço. E a gente teve uma preocupação, Selene, de montar uma diretoria, né, uma gestão da associação da ABC, com pessoas de todo o Brasil, né? E, de fato, a gente representa o Brasil. A nossa nova logomarca, quem entrar no site da ABC vai poder ver, né, que ela ficou muito bacana. A gente está reestruturando o site. Nós pegamos, então, pessoas da região norte, né, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, para compor a nossa gestão. Tem uma mescla de pessoas mais antigas na constelação, com pessoas mais novas na constelação. E a nossa ideia é, de fato, buscar, né, a credibilidade, a respeitabilidade que a constelação sistêmica, né, merece, né? No Brasil tem muita gente nos seus institutos, tem muitas pessoas físicas que trabalham com a constelação, e a gente quer dar uma organizada maior nisso, né? Porque hoje já tem tanta gente
né? E agora mesmo, né, vocês viram aí que teve até um manifesto do Conselho Federal de Psicologia sobre o trabalho de constelação, que ele é também dos psicólogos que gostam de constelação, mas ele não é da psicologia, né? É um trabalho que envolve a educação. Esclarecer também, né, Zé? Envolve a educação, envolve a saúde, envolve a área do direito, né? Envolve a área das organizações. Então, tem muita coisa, né? A ABC soltou uma nota que fala sobre, que a gente fala sobre as principais iniciativas, né? O que a gente acha sobre essa nota da ABC, do Conselho Federal de Psicologia, e a nossa ideia é trazer, né, os institutos, as pessoas físicas para a ABC, né, porque é um lugar onde vai ter, como se fosse um guarda-chuva mesmo, que vai, né, cobrir as pessoas que têm interesse em trabalhar de forma séria com a constelação, e nós só podemos dar a seriedade, a respeitabilidade, se de fato nós provamos isso, né? Nós temos uma preocupação com os clientes de constelação, porque só existem consteladores porque tem quem precisa da constelação. Então, é como se na medicina a gente falasse assim, tem um olhar humanizado para o paciente, né? A gente tem um olhar humanizado, a gente quer um olhar humanizado para os clientes de constelação, que eles venham, né, para um lugar onde eles possam se sentir seguros, onde eles possam estar com profissionais, né, confiáveis. Então, nesse sentido, essa gestão, né, composta por pessoas de todas as regiões do país, ela quer conversar sobre critérios mínimos mesmo de formação, que já existe uma recomendação na ABC sobre esses critérios, quer conversar sobre as evidências científicas que vêm surgindo cada vez mais em vários âmbitos, com o emprego das constelações, seja no Brasil e fora do Brasil, e queremos congregar, né, os consteladores brasileiros, tá? Então, de princípio, é isso, né, que a gente tem de principal para falar, né, assim, inicialmente, Selene. Porque, assim, o constelador, ele ganha força fazendo parte da associação. Eu acho que esse movimento de você ter um respaldo, você ter um lugar onde você tem um selo que garanta aquele que procura um facilitador, saber que tem uma pessoa capacitada, que foi reconhecida pela associação. Isso é muito importante. Você pode falar um pouco mais sobre isso também? Então, isso é uma coisa, né, que lá na ABC, quando vai ver lá, já tem uns institutos que estão lá, né, que tem a chancela da ABC. Isso deve aumentar, está existindo uma procura grande pela ABC, agora, nos últimos dias. A gente até pede para o pessoal, né, quem estiver tendo alguma dificuldade, manda e-mail, lá também tem um telefone, inclusive telefone fixo que funciona em horário comercial, que as pessoas podem também falar com a secretária que atende no telefone fixo, tem um contato por e-mail, né? E o que acontece? A gente quer trazer para cá todos os institutos, né, e todos os consteladores que têm uma formação de fato adequada, né? Que, como você disse aí no início do seu comentário, Selene, não tem condição, né, da pessoa fazer um curso no final de semana e sair dizendo que é constelador ou consteladora, e muito menos ensinando um negócio que demora para aprender, né? E é claro que quem está começando, a pessoa que aprende, ela não vai começar sabendo tudo, e ninguém sabe tudo, nós não sabemos tudo, você que é muito experiente não sabe tudo, é um aprendizado, né, constante. Cada caso que a gente atende num atendimento, seja individual ou em grupo, a gente está aprendendo com o caso, né? E vai ser sempre assim. Então, o nosso cuidado é que a gente possa deixar isso mais claro, sabe? Para a sociedade, para que as pessoas possam, né,
buscar segurança. E, em certo ponto, o Conselho Federal de Psicologia também tem razão, porque, né, exatamente porque pode ser que tenham pessoas que não estão bem preparadas, estão aplicando o método, mas isso é assim também nas outras áreas como um todo, né? Às vezes tem médico que não está bem preparado, tem professor, tem advogado, tem todas as áreas, né? E a nossa preocupação é tentar uniformizar mais isso, né? Trazer as pessoas para um lugar onde elas possam se sentir seguras, tanto clientes como consteladores do Brasil. Eu acho que a associação, ela dá um respaldo para os dois, né? Para aquele que procura um constelador, porque a associação vai mostrar a gama de consteladores no Brasil inteiro, então eles vão ter um endereço de quem vai procurar, né? Uma pessoa capacitada para poder atendê-lo. E isso é importante, porque às vezes eu vejo nos grupos, conhece alguém em Goiânia, conhece alguém que constela em Pernambuco, em Recife, não sei onde. Então, assim, você indo para a associação, entrando no site, você tem essa informação de uma forma mais fidedigna, de uma coisa mais capacitada, né? Então, o cliente de constelação, ele sabe que se ele escolher algum constelador credenciado pela associação, ele sabe que a pessoa se formou, fez um curso de tantas horas, ele tem uma capacitação. Essa é a ideia, né, da associação, para evitar esse desconforto que nós tivemos há pouco tempo com relação às constelações, né? Exatamente, né? E assim, é lógico que a gente pode até ser que agora nessa fase inicial, né, a gente vai ter uma dificuldade, Selene, porque tem tido uma procura grande para as pessoas entrarem para a associação, para participarem, só que quando as pessoas entram, a gente também precisa fazer uma análise do currículo delas, né, da própria experiência delas que elas vão colocar ali num documento e que vão assinar que tem aquela experiência. É lógico que elas também vão precisar, né, mandar certificado, né, dos treinamentos que fizeram, e a gente vai ter um filtro para isso, né? E pode até ser que a gente seja injusto no início para um lado ou para outro, mas a nossa ideia é que no meio, né, no médio prazo, que a gente consiga sistematizar isso bem, organizar isso, fazer ajustes finos, inclusive nesses critérios, né? A gente está com um grupo técnico na gestão discutindo atualmente isso, tanto sobre isso, quanto os benefícios de ser associado da ABC Sistemas, da Associação Brasileira de Consteladores. Então, isso é uma coisa que a gente está aperfeiçoando. Então, inclusive, se alguém tiver alguma dificuldade, né, a gente está numa reformulação completa do site. Então, vai ter problema com o site aí nos próximos dias. Por isso que lá tem um telefone fixo, lá tem o endereço de e-mail, de contato, né? Também tem o Instagram da ABC, que pode ser, que as pessoas podem se comunicar com a ABC e podem ficar seguros que a gente está no rumo, que a gente sabe o que a gente tem, nós temos compromisso com o que a gente faz, né? Eu mesmo, os meus pares aí, que a gente está na gestão, né, a gente tem uma preocupação com isso. Eu sou uma pessoa de carreira universitária, sou professor titular de uma universidade federal, da Faculdade de Medicina. Sou um pesquisador também, então a ideia é também apoiar com ideias, né, incentivar as pesquisas em constelação, e nós mesmos estamos no movimento de produzir a pesquisa. Eu sei que é uma coisa que não é fácil, porque dá trabalho, né? Mas elas vão aparecer, elas vêm surgindo. Elas vêm surgindo e elas vão aparecer mais e mais. E esse movimento do Conselho Federal de Psicologia, por um lado, todos os obstáculos, eles nos fazem crescer muito mais do que, né?
Os nossos opositores, eles nos impulsionam para frente muito mais do que os nossos parceiros, né? Exatamente. Porque os parceiros estão dando tapinha nas costas, dizendo que está tudo certo, não precisa mudar nada. Não, você está no caminho perfeito, pode seguir assim. E os adversários, os opositores, eles nos impulsionam para frente. Então, eu sinto que esse movimento do Conselho Federal de Psicologia, né, que inclusive causou assim uma revolta em muitos psicólogos que gostam e que trabalham com constelação, mas eu vejo isso com calma, como uma oportunidade de crescimento. E uma coisa é certa, por exemplo, se tinha um psicólogo no Brasil que não conhecia constelação, agora não tem mais nenhum que não conheça. E nada impede que ele seja psicólogo de um lado e constelador do outro, né? Eu acho que pode, não sei se o conselho deles vai reclamar, porque lá no início, houve problemas sérios com relação a isso. Não sei se você lembra, lá nos primórdios. Sim, eu me lembro. E é claro que pode ser assim como eu sou médico e sou vinculado ao Conselho Regional de Medicina, ao Conselho Federal de Medicina, quando eu atendo um cliente, acabei de atender um cliente agora com constelação, um consultório, antes de vir para a sua live, e eu dei um recibo diferente para o cliente do que eu dou quando eu atendo a consulta médica. E aí, mesmo que o Conselho de Medicina quiser implicar com isso, não tem como fazer isso, né? E a gente tem que ter calma, né? O projeto de extensão que eu comecei na faculdade mesmo, há 17 anos, né? No começo eu consegui entrar com ele no hospital. Eu sou médico do hospital da universidade e sou docente da faculdade de medicina. Então, fechar a porta do lado da faculdade, na época, eu fui pelo hospital, que a burocracia é muito menor, que tem muitos conselhos, muito menos colegiados e conselhos para ter aprovação para uma coisa acontecer, porque o hospital é uma coisa que tudo tem que ser mais ágil mesmo. E eu fiquei lá até alguns anos atrás. Aí, quando a resistência foi sendo vencida, eu levei o trabalho para a Faculdade de Medicina. Agora, essa nota do Conselho Federal de Psicologia deu uma incomodada, né? Porque isso chegou até lá, me perguntando, eu já tive que fazer uma resposta para o hospital, mas eu já fiz uma resposta mandando lá umas 15 referências bibliográficas, além do, né, tem muitos livros, né, já publicados por pessoas importantes no Brasil, inclusive você, Selena, né, mas na universidade eles querem artigo científico, né, com evidência, né, de preferência nível A de evidência, com ensaios clínicos. E então foi bom porque eu já respondi com essa carga de estudos. A gente já conseguiu uma live, né, com um pesquisador da Universidade de Toronto. Quer dizer, isso só está nos movendo. Está, inclusive, assim, juntando quem não estava muito junto, né? Eu acho que foi positivo tudo isso. Eu acho esse movimento que você está fazendo junto à faculdade de pesquisa, isso é muito importante para embasar o trabalho de forma científica, né? Porque até então nós não tivemos esse movimento. Poucos fizeram, Gunther começou lá atrás a fazer, alguns outros, mas dentro da faculdade eu acho isso fantástico, porque vai nos trazer, eu acho que uma força para o trabalho, né? E lá no site da ABC, Selene, tem, na biblioteca do site, tem várias dessas pesquisas lá, desses estudos lá, as pessoas podem consultar lá, tá? E eu tenho um trabalho publicado em 2014 que mostrou com diferença estatisticamente significante que a constelação ajuda a reduzir a dor de mulheres com dor pélvica crônica. Tem um outro artigo que foi submetido já para uma revista, né, para a Acta Paulista de Enfermagem, que é uma revista de São Paulo, ligada à Universidade Federal de São Paulo, um trabalho que eu fiz junto com enfermeiras, entendeu? Por isso que a gente também está mandando lá para uma revista de enfermagem, que é indexada.
mostrando que, lá no trabalho, mostrou que a constelação ajuda as pacientes a receberem alta ambulatorial. Tá? Mas esse ainda não está publicado. Na hora que estiver publicado, eu vou divulgar em todos os lugares, né? E tem um projeto agora que a gente precisa de 88 mulheres com dor pélvica crônica para fazer um ensaio randomizado, que é o nível de evidência mais alto que pode ter, que a gente vai desenvolver prospectivamente em um ano, e é claro que eu estou com dificuldade de conseguir as pacientes, porque, como vocês sabem, as pessoas, né, elas querem um remédio milagroso, querem uma cirurgia milagrosa, às vezes elas não querem essas coisas, né? E eu tenho que conseguir 88 mulheres, eu estou com 31. Mas eu tenho até junho para recrutar essas mulheres para pesquisa. Se eu não conseguir até junho, eu vou adiar mais um pouco, até quando precisar, mas eu só vou começar essa nova, que é uma pesquisa de grande efeito, né? Se ela provar o benefício, ela vai ter grande efeito e vai poder ser publicada em revista bem importante, internacional. E como a gente, já eu e a Vânia, minha esposa, nós somos pesquisadores de dor pélvica crônica, e a gente já tem vários artigos publicados em inglês, em revistas importantes aí mundo afora. Então a gente acredita que também esse vai dar certo, tá? E nós estamos nessa rota. Maravilha, isso aí, é maravilhoso. E eu, assim, eu acho incrível também, porque alguns anos atrás eu tinha um gatilho nesse dedo aqui, que quando eu fazia isso, ele ficava preso, eu tinha que fazer isso para poder voltar ao normal, né? E numa constelação, uma semana depois, ó, isso já tem anos, ele nunca mais engatilhou. Eu estava tomando infiltração na coluna, na cervical. Nunca mais eu tive problema. Agora também em Vitória, eu estava dando treinamento lá para um grupo, e aí nós fizemos um trabalho, que era um trabalho também, acho que foi câncer de uma menina, e foi muito interessante porque foi tomado esse campo, e uma das alunas que estava com problema de fascite plantar, não estava conseguindo pisar direito. A hora que acabou o trabalho, ela começou a andar sem dor. Ela foi para casa, no dia seguinte ela voltou sem dor nenhuma no pé. E o trabalho não tinha sido feito para ela. Ela só pegou uma carona no campo, né? E a gente sabe, Selene, que as coisas, né, que existem essas coisas, que elas funcionam. A gente não está nesses tanto de ano, né, assim, porque a gente é ingênuo, né, porque nós não somos ingênuos, nós somos pessoas experientes, nós temos uma respeitabilidade no resto das coisas que a gente faz na vida, né, com os outros nossos movimentos, e eu acho até que eu estou nesse lugar, estou no ambiente universitário, e fui recrutado por esse campo da constelação, esse campo de consciência, para ajudar nisso daí, sabe? Porque é muito bonito, a gente cansou de ver, né? A gente cansa de ver quem tem benefício, a melhora na vida das pessoas, e as pessoas não param de nos procurar, porque alguém indica, né? E normalmente quem indica são os amigos ou os familiares, nunca são os inimigos. Então, é claro que isso funciona. Mas a gente precisa, as pessoas quando cobram também, mas precisa ter evidências científicas, precisa ter as coisas, né? Tem que ter pesquisa. As pessoas que exigem isso estão certas. A gente está no mundo, que ele é um mundo muito plural, e nós precisamos preocupar em atender todo mundo, né? Assim, também, quem está cobrando essas coisas também está certo, nós precisamos incluí-los, né? Como o Barnateg falou na live dele, né, o pesquisador e constelador lá da Universidade de Toronto, a gente precisa ter benevolência com quem nos critica. Senão a gente faz um trabalho de constelação, né, que a gente fala que tem que incluir o excluído, que todo mundo tem que pertencer, mas a gente não tem paciência com quem nos critica. Então nós precisamos ter paciência, precisamos respeitar a crítica deles, e precisamos, né, provar, né, que de fato o negócio funciona.
É. né? E está tudo certo, é esse o caminho que a gente precisa seguir mesmo. É. Toda crítica, eu acho que é construtiva. Você não pode tomar como pessoal imediatamente. Eu acho que, assim, qualquer coisa que alguém fale, você tem que parar, respirar e dizer de que forma ele está me atingindo, o que eu preciso melhorar, né? Qual é a questão que está por trás disso, porque você precisa o tempo todo se reciclar, né? E isso é realmente esse olhar que a gente, esse cuidado, essa responsabilidade que você estava falando, né, do constelador, porque quantos anos você estudou para ser médico? Né? Quantos anos eu estudei para fazer faculdade? Quantos cursos eu fiz de constelação até me tornar uma instrutora? Né? Eu me formei lá em 2002, né? E a gente começou em 2000, foi em 2 anos, e eu fui começar a minha primeira turma em 2010, 2009 ou 2010. Então, assim, eu já tinha feito um monte de cursos com vários instrutores de fora, né? Eu já tinha trabalhado um monte, eu tinha muita experiência já de prática de constelação, porque você não pode ensinar uma coisa que você não tenha a prática. A teoria é uma coisa, mas a prática é outra. A vivência é outra coisa, né? E da mesma forma, se trabalhar, que eu acho que é o mais importante, é o constelador estar bem trabalhado nas suas questões mais básicas, porque ele não pode trabalhar um cliente que tem um problema que ele faça um campo próprio ali, né? Ele vai acabar trabalhando quem? Ele ou o cliente, porque ele tem aquela história não resolvida na vida dele. E isso é uma coisa seríssima. Exatamente, Selene. Aqui também, a gente começou a dar treinamento em constelação por demanda, né, que as pessoas começaram a pedir para a gente ensinar o que a gente fazia. A gente já tinha 7 anos de prática, entendeu? De prática no serviço privado e de prática no projeto de extensão lá na universidade, que era aberto à sociedade, assim, até gratuito, né, e que muitas pessoas iam lá e a gente pôde aprender muito com todo mundo. E é claro que quando, né, eu acho que um modelo muito legal de ensino, de uma coisa que a pessoa vai usar como um técnico, né, que ela vai aplicar nas pessoas, que vai resolver questões das pessoas, independente da natureza, seja para construir uma casa, seja para dar assistência médica, terapêutica, de qualquer natureza, para ser um professor, ela precisa de ter teoria sim, mas ela precisa ter muita prática, né? O modelo que eu acho assim que ensina, por exemplo, o modelo que ensina os médicos a serem especialistas e que de fato eles vão resolver os problemas da sociedade, quando a sociedade precisa dos especialistas, é um modelo que tem 10% de teoria e 90% de prática. E que a pessoa fica um tempão fazendo isso. Inclusive o nome se chama residência, porque praticamente o médico reside no hospital durante aquele período. Então, eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter, né? Não quer dizer que a pessoa precisa fazer, né, milhares de horas para aprender um negócio, porque depois ela vai aprender também com a sua prática, mas ela precisa estar bem com ela mesma, ela precisa ter trabalhado as suas questões, as suas dificuldades, né? Senão, imagina que a pessoa, por exemplo, ela tem dificuldade com um tema, por exemplo, que é muito difícil de trabalhar, quem tem experiência sabe disso, violência sexual, né? Que é muito difícil de ser trabalhado. Imagina que a pessoa, ela mesma tem dificuldade nessa esfera, né? Ou ela mesma, né, ela não vivenciou diretamente, mas é um tema que é forte na família dela, ela precisa superar isso, porque isso uma hora vai chegar para ela trabalhar, né? E assim, né, imagina uma coisa aí que é a parcialidade e a imparcialidade na hora do trabalho, né? Porque se você tem isso mal resolvido, você pode ser parcial na hora que você estiver fazendo uma constelação. E isso... Exatamente.
E o trabalho de constelação, como a gente aprendeu com Bert Hellinger, né, a gente tem que estar numa posição de centro vazio, né? Tem que estar numa posição assim que a gente está despido de todas as nossas ideias, né? Nem é bom a gente saber nem saber informações de que a gente vai atender antes, para não ficar criando juízo prévio de nada, né? Para a gente ter a neutralidade que o trabalho exige. Isso é uma das coisas que eu me bato, né? Tem gente que faz atendimento antes, para conversar, para saber, eu não gosto. Eu faço direto o trabalho, se eu precisar, eu pergunto para o cliente o que está acontecendo, porque o campo é fenômeno, ele vai te mostrar, ele vai te levar, não adianta. Né? É tão rico esse trabalho que não precisa você ficar esmiuçando, porque é racional só. E racional não funciona nesse trabalho. Exatamente. Eu também tenho a mesma conduta, né? Inclusive uma pessoa que entrou em contato comigo agora recente, com uma dificuldade com filho adotivo, que está usando drogas, né? Querendo me contar um monte de coisa, eu falei, não dá, você não vai me contar, entendeu? Né? Eu sei que você está precisando de falar bastante disso, né? Você pode procurar um profissional aí para falar do jeito que você está querendo, mas na hora que você quiser vir para a constelação, você vai vir, né? Nós vamos descobrir ali, junto com, né? De forma fenomenológica, né? Acessando o seu sistema familiar junto com o meu sistema, para a gente ver o que a gente pode, né? Tomar consciência para poder ver que passos que você poderá dar e que nem poderão ser dados logo imediatamente assim que terminou a constelação. Né? Verdade. Porque precisa processar também isso, né? Depois da... Eu acho esse trabalho assim muito rico e muito bonito, né? Porque esse fenômeno que é o grande mistério do trabalho, né? Que é muito quântico para mim, né? Não existe tempo ali, né? Então a gente percebe que a gente está lidando com consciências, né? E não com as personas, mas sim com as consciências do que está acontecendo com essas consciências, né? E que elas estão ali, projetadas, né? É muito lindo isso. O Selene, e eu estou vendo que tem, né, tem algumas pessoas aí, talvez estão querendo perguntar alguma coisa. Sim. Eu vi comentários, eu vi que né, assim, eu vi comentário ali da Irene Cardotti, que também é bem experiente, né? A Miriam também está aí, né? A Miriam, são pessoas que têm muita experiência com constelação, está nos prestigiando aí. Exatamente, gente boa. Pode ser que alguém aí queira perguntar algo, né? E a Miriam também. Ela tem uma outra pessoa aqui que está falando, o Marcos também está falando aqui, que vocês, pioneiros, tornam mais fácil o caminho dos que vêm depois. Parabéns. E a Irene dizendo que também estava lá. Estava assim, né, Irene? Estava lá. Todo mundo fazia parte da patotinha do primeiro turno. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tem alguma pergunta aí, gente? Irene, você não está ouvindo bem? Ela pediu para colocar o fone, não sei o que é. Formação a Miriam, que é do Sistema Consultoria, está perguntando como é que faz para se associar a pessoa física e jurídica na ABC. Então, lá na ABC, né, o site da ABC, lógico que a gente está reformulando ele, vai ter vários ícones lá em cima, que vai facilitar muito, mas agora quem está entrando nele, tem aquelas 3 barrinhas lá em cima que vai abrir as abas todas que tem à esquerda, né? Aí lá tem um ponto assim que fala assim, associar-se e anuidade, pagamento de anuidade e associar-se. Então a pessoa entra lá, quem já é sócio pode ver como é que paga a anuidade, né? A gente colocou a anuidade para
até maio para as pessoas pagarem quem já é sócio. Por quê? Porque não adianta a gente fingir, né? A ABC não tem fins lucrativos, ela precisa de dinheiro para poder fazer o site funcionar, para poder fazer, para dar uma assistência melhor para seus associados. Então, por isso que a gente está apelando para que as pessoas, né, quem já é sócio, que contribua com a sua anuidade, que é um valor ele é quase que simbólico, né, assim, para representar uma anuidade. E lá também, as pessoas que querem se associar, é só entrar lá e vai rolar aquilo lá, vai ter lá pessoa física, pessoa jurídica, né? E como tem vindo bastante pessoas com a demanda ultimamente, a gente está reformulando o site. Se tiver algum problema, tenha um pouco de paciência. Qualquer coisa, manda um e-mail se tiver dado algum problema com o formulário, porque está sendo reformulado tudo isso. Né? E pode entrar também em contato no telefone fixo que tem lá, que vai ser todo mundo muito bem acolhido, muito bem-vindo. E a gente deixa claro também que para a pessoa ter o nome lá, ela vai ter que ter um treinamento mínimo, ela vai ter que ter para ela colocar o instituto dela lá, o instituto dela também tem que provar que tem, né, uma capacitação para receber a chancela da ABC, e a gente está discutindo esses critérios todos novamente para fazer algum ajuste fino, que daqui a pouco todo mundo vai estar sabendo, e 9 de maio vai ter uma assembleia da ABC, que a gente vai levar para lá a escolha do conselho curador, vai levar essas coisas do grupo técnico, nós vamos levar para lá algumas mudanças, né, que estão sendo sugeridas no estatuto da ABC, para a gente, de fato, né, crescer e trazer os consteladores brasileiros, né, sérios, todos para aqui, para esse guarda-chuva da ABC. Então, tem um bocado de gente aqui falando, mas nenhuma pergunta por enquanto. Sistêmica, tem uma pessoa que falou, acho que foi a Cecília, que falou sobre a constelação, treinamento online. Eu não sei exatamente, Cecília, o que você estava querendo saber. Você achou que caiu a produtividade, ou o que você achou? Ela achou que o conteúdo parece que não ficou tão bom como o presencial. Mas foi o que a gente teve que fazer na pandemia, né? E a gente teve que se reinventar na pandemia, porque tinha muita gente precisando, né, demais, que a pandemia não foi fácil, né? Muita gente pirou mesmo, surtou mesmo, e a gente tinha que dar esse respaldo à distância, tinha que dar esse apoio, e eu achei que não ficou ruim. Nós fizemos muitos trabalhos, eu fiz muitos trabalhos assim online, de constelação, e funcionou perfeitamente, porque isso é campo, né? Então a pessoa, não importa onde ela esteja, porque ela vai sentir. E eu achei que não foi tão ruim. Então, eu confesso para você que eu tive resistência, né, ao trabalho online no início, a gente mesmo não ofereceu, no início, nós ficamos pouco tempo parado, porque aqui nós voltamos no nosso trabalho privado. Na universidade demorou mais, porque a universidade tem regras específicas, né, e demorou muito mais para poder voltar lá. Mas o nosso trabalho aqui, a gente ficou parado, eu acredito que uns 8 meses, sabe? Nos grupos mesmo, presenciais. E depois a gente voltou de máscara, com álcool, borrifando álcool na mão das pessoas, né? E aí eu também tive a oportunidade de atender, porque teve demanda, atendi gente do Catar, da Espanha, Estados Unidos, né? Normalmente são brasileiros que moram fora do país, né, de outros estados, e a gente passou a fazer atendimento online. E, de fato, ele funciona. Né? A regulamentação dos cursos, né, dos treinamentos, tudo isso é coisa que também
né? Porque seja online ou seja presencial, também você pode ter mais prática e menos teoria, né, numa atividade online, né? O online não é só prática, você pode ter um grupo com várias pessoas, né, no Zoom ou em alguma outra ferramenta, você está com todos ali, eles podem ser representantes, né? Mas é claro, eu acho que é claro que na medida do possível, né, a convivência, o encontro, o abraço, né, a troca de figurinha nos intervalos, né, na hora do almoço, isso não tem preço, né? Tem Eu acho preço. que à medida que isso vai sendo possível, e agora eu acho que isso já é possível, que até em avião, né, não precisa de usar máscara mais, eu acho que tem que ter uma mescla, e pode ser que vão ter cursos só online, a gente precisa, todos nós, precisamos amadurecer tudo isso, e a gente não pode ter assim, assim, vamos dizer assim, o corpo fechado para nada. A gente precisa de ver o que é possível, o que é viável, o que funciona, o que não funciona. Mas a impressão, né, na convivência que a gente tem com pessoas de outros países, né, especialmente o pessoal da Holanda, que eu tenho um contato grande com o grupo do Jan Jacob Stam, eles fizeram muita coisa na pandemia, nós mesmos participamos de evento deles, inclusive como palestrante, eu participei de evento lá da Holanda, e todos os indícios são que funciona. Talvez precisa de, né, chegar num bom, num acordo aí de qual que é a melhor forma, né, para otimizar o aprendizado. Né? Eu acho que ajuda muito, porque você pode atender mais gente. Então, eu, por exemplo, eu dei meu treinamento online e depois eu fiz uma presencial. No final do curso, quando diminuiu, fiz uma presencial. Mas a gente fazia dinâmica o tempo todo e fazia constelação o tempo todo online. Né? E funcionou perfeitamente, foi ótimo. E aí depois nós marcamos um encontro no hotel, no final de semana, todos ficaram hospedados lá e nós trabalhamos intensamente e todos eles puderam trabalhar, isso durante a pandemia. Mas até hoje eu atendo, porque tem muita gente fora, como você falou, eu tenho muitos clientes na Europa, Estados Unidos, e acabo atendendo mesmo, atendo inclusive de cinesiologia à distância. Eu faço uma transferência energética e atendo no meu braço. E funciona perfeitamente. E é o que a gente estava falando, né, Selene? Que quando, por exemplo, quando vem um obstáculo, uma adversidade, isso sempre ajuda a desenvolver, né? E hoje, por exemplo na aula, como eu ensino médico residente, né, na especialização em ginecologia no hospital universitário, olha o que a gente faz. Hoje tem a aula teórica, ela acontece à distância, e aí a gente encontrava, ficava 2 horas e meia com os médicos residentes. Tinha lá 40, 50 minutos de aula, né? Aí depois tinha uma discussão do artigo de revista, tinha uma discussão de um caso clínico, tinha a apresentação de um caso clínico, depois que abrir para as perguntas, para as coisas. Hoje eles têm a aula, eles veem o artigo antes, e a gente encontra, fica menos tempo, em vez de ficar 2 horas e meia, a gente fica 1 hora e meia, discute tudo, porque eles já viram antes, no horário que é melhor para eles, né? Aonde é mais adequado, e aí eles vão mais rápido para a prática, porque aí você fica com eles ali 1 hora e meia, porque eles viram a aula em casa, eles viram de noite, às vezes até no fim de semana, numa hora que não estava fazendo nada, e otimizou mais o tempo. Então, quer dizer, todas as adversidades, elas ajudam. Então, a pandemia trouxe esse tanto de avanço, né, nessas tecnologias de live, como a gente está agora, né, falando com essas pessoas, em cada um num lugar bem distante. Exatamente. Isso aí é muito interessante, porque eu fiz a mesma coisa. O curso de cinesiologia que eu dei online na época da pandemia, eu mandava para os alunos a apostila em PDF, né? Eles liam a apostila, já toda explicadinha,
Aí, quando eles vinham para o final de semana, eu explicava, mostrava para eles, eles tinham que ter uma pessoa para poder trocar. Então, chamava o marido, chamava um filho, uma amiga, eles tinham que ter alguém para poder trocar, para poder praticar. E eu ensinava à distância e funcionou perfeitamente. Depois eles vieram para cá juntos e aí nós podemos fazer a prática presencial. Mas todo o curso foi dado online e funcionou, maravilha. Por conta disso, eu mandava antes, eles já tinham, e aí já sabiam do que se tratava. Você não perdia muito tempo, você partia direto para a prática. E, na verdade, e também a gente sabe, né, Selene, que as pessoas que estão motivadas para aprender algo novo, né, que está sendo bom para elas e que pode ser bom para outras pessoas, elas vão ter uma dedicação, né? E a andragogia ensinou para nós que ensinar adulto é diferente de ensinar criança, né? Que os adultos, eles têm um movimento próprio, eles só querem aprender, eles vão aprender aquilo que tem interesse para eles, que tem a ver com o contexto de vida que eles têm, né? E esse movimento, quer dizer, quando você junta alguém que está querendo aprender para si e depois para poder aplicar com outras pessoas e que pode melhorar a qualidade de vida de outras pessoas, e com essa motivação, tem tudo para dar certo, né? Agora, eu ainda penso que que precisa ter algo presencial. A gente sabe que tem muitos cursos superiores, né, que são todos online. Mas eu acho que a oportunidade de trocar pessoalmente, eu acho que ela precisa ter pelo menos um pouco, né, um tanto que a gente precisa definir em conjunto, né? Não sou eu que vou definir isso, não é vocês isoladamente, mas as pessoas que têm experiência com o ensino, né, da prática, para poder chegar no meio termo ali, de um jeito que a ABC vai falar assim, não, a ABC quem aprendeu desse jeito, vai poder aqui se associar, receber a chancela da ABC. É um movimento de muitas pessoas para poder a gente chegar num bom termo, né, disso, como é que é a melhor maneira, né? É isso mesmo. Bom, estamos chegando ao final, parece que não, mas falta um pouquinho ainda, 5 minutinhos. Então, você queria fechar, eu gostaria que você falasse qual o conselho que você daria para alguém que está se formando em constelação hoje. Bom, eu acho assim, um conselho importante primeiro, né, assistir muitos consteladores diferentes, se tiver oportunidade, além de com quem está aprendendo, para poder pegar ali o melhor de cada um, né, porque a gente pode fazer isso, né. A gente fez isso, né, Selene, quando a gente estava aprendendo, né, a gente era piolho né, onde a gente sabia que tinha, a gente ia buscar, né. Estava atrás. Sempre, né, com um olhar atento para pegar, né, as dicas, os macetes, né, com atenção. Sempre, assim, abrir mão, né, dos preconceitos que a gente já tem com tudo e quanto é coisa, né, e procurar, né, por exemplo, se a pessoa está aprendendo, daqui a pouco vai ter a figura do sócio aspirante na ABC, para vir, né, para quando a pessoa puder estar lá como um titular mesmo, né, a gente provavelmente vai separar, inclusive, quem são instrutores, quem é instrutor há muito tempo, para as pessoas saberem, né, e andar, e botar no foco o nosso cliente. A gente tem que estar preocupado em humanizar, né, assim, de tratar o cliente como ele merece, com respeito, né, sabendo que a gente dá o nosso máximo e sabendo que tem muita coisa que não depende de nós e que o cliente tem que dar os passos dele. Não querer salvar ninguém, né, senão você fica mal e o cliente pode até ficar bem, mas as suas custas de você ficar mal. E a gente precisa cuidar do cuidador, né? Curar o curador. Que é o tema do meu treinamento, que é curar o curador, por isso, porque eu acho que não dá, você tem que estar muito trabalhado, né? Então, eu acho que é isso, convidar todo mundo para vir para a ABC, né, e a gente vai melhorar lá as coisas, o site, tudo, que está mexendo, por isso que quando a gente está reformando uma casa,
né? Nós não estamos destruindo a casa, nós só estamos pegando ela e vamos, assim, fazer mais obra, aumentar pavimentos. É isso que a gente está buscando com a ABC. É E esse é o agregar nosso propósito. pessoas que estejam envolvidas com o tema, né? Que estejam empenhadas, né? nessa busca do conhecer, né? De saber mais, né? De aprender mais, para ser um bom constelador. Porque o E quero objetivo aproveitar para agradecer quem está nos assistindo, mas também todos os que toparam vir para a gestão, né? Para essa missão, que eu sei que ela exige de nós um esforço, dedicação. Então, agradecer todos que estão nos ajudando. Eu vi que a Cristina, inclusive, estava aí. Ela está na gestão, ela está responsável agora, inclusive, de analisar o nosso estatuto para poder levar para a Assembleia no dia 9 de maio para a gente ver o que dá para melhorar dentro do estatuto da ABC. Então, eu acho que foi isso, viu, Selene? Eu acho que é isso. Eu não estou vendo o tempo aqui, deve estar estourando aí. Quero te agradecer também. Te agradecer, dizer que foi uma honra estar aqui com você nessa hora, tá? A honra é toda minha. Ter uma pessoa do seu gabarito na presidência, para mim, já está muito bom. Eu fico muito feliz. Um abraço também a todos que estiveram conosco aí, tá? Um grande abraço aí para todo mundo que está nos prestigiando, tá? Obrigada pela atenção. Então, grande abraço, eu vou desligar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, eu acho que não. Exatamente, somos todos aprendizes nessa vida, todo mundo é um mestre, e a gente que tem que ficar de olho. Viver a alegria. Obrigada pela sua participação, obrigada a todos aqui que estiveram presentes. Não esqueçam de entrar lá na associação, no site, que é abcsistemas.org.br, né? Isso. E viver a alegria de ser um eterno aprendiz, como diz a música do Gonzaguinha. Exatamente. Tá bom, meu querido. Um grande abraço. Beijo. Gratidão pelo carinho, pelo bom trabalho. Eu que agradeço. Boa grande noite abraço. a todos. Boa noite. Boa Tchau. noite. Tchau.